Somos o que fazemos repetidamente, observou Will Durant, escritor, ao resumir Aristóteles. Ou, se os jovens percebessem que em breve se tornarão meros feixes ambulantes de hábitos, prestariam mais atenção à sua conduta enquanto ainda estão em um estado de fácil mudança, escreveu outro escritor, William James. Mas como é que exatamente reconfiguramos os nossos hábitos depois de se tornarem rotina diária? Já sabemos que é preciso mais do que força de vontade. Quando se interessou por saber quanto tempo demoramos a formar ou a mudar um hábito, o psicólogo Jeremy Dean viu-se bombardeado com a mesma resposta mágica em sites populares de psicologia e colunas de conselhos. 21 dias. E, no entanto, estranhamente, ou talvez previsivelmente para a internet, este número único era aplicado a tudo, desde começar um regime de corrida a manter um diário, mas não era apoiado por quaisquer dados concretos. No livro de Dean, Making Habits, Breaking Habits, Why Do We Do Things, Why We Don't, and How to Make Any Change Stick, ou em tradução livre, Criando Hábitos, Rompendo Hábitos, Por que Fazemos as Coisas e Por que Não Fazemos, e Como Conseguir com que qualquer mudança permaneça. Nele, o psicólogo deu uma leitura fascinante sobre a psicologia do autocontrole. Dean, cuja formação é em investigação, explora a verdadeira ciência dos hábitos através das provas empíricas, ou seja, visuais, existentes sobre a formação desses hábitos. Ele cita um estudo influente que dá uma resposta mais concreta à questão elusiva de quanto tempo leva para um novo hábito criar raízes. Num estudo realizado na University College de Londres, foi pedido a 96 participantes que escolhessem um comportamento cotidiano que quisessem transformar num hábito. Todos eles escolheram algo que ainda não faziam e que podia ser repetido todos os dias. Muitos estavam relacionados com a saúde. As pessoas escolheram coisas como comer uma peça de fruta ao almoço e correr durante 15 minutos depois do jantar. Em cada um dos 84 dias, as pessoas entravam em um determinado site que lhes foram dado e comunicavam se tinham ou não realizado o comportamento, bem como a sensação de fazê-lo automaticamente. Essa noção de agir sem pensar é conhecida na ciência como automaticidade e acaba por ser, talvez sem surpresa, um fator central dos hábitos. E ajuda a esclarecer a verdadeira questão que está no centro deste inquérito. Quanto tempo é que as pessoas demoram de fato a criar um hábito? Dean escreve: a resposta simples é que, em média, entre os participantes que forneceram dados suficientes, foram necessários 66 dias para formar um hábito. Como se pode imaginar, houve uma variação considerável no tempo em que os hábitos demoraram a formar-se, dependendo do que as pessoas tentaram fazer. A automaticidade é a capacidade de agir sem realmente pensar, e acontece quando um comportamento se torna superaprendido. Se você praticar uma ação repetidas vezes, acabará se tornando tão habilidoso na tarefa que poderá realizá-la com um pouco ou nenhum pensamento. Ao caminhar, você não precisa pensar conscientemente em cada movimento ou lembrar-se de colocar um pé na frente do outro.
O comportamento é tão aprendido e praticado que é simplesmente uma segunda natureza. As pessoas que decidiram beber um copo de água depois do café da manhã atingiram a automaticidade máxima ao fim de 20 dias, enquanto as que tentaram comer uma peça de fruta depois do almoço demoraram pelo menos o dobro do tempo, ou seja, 40 dias para transformá-lo num hábito. Um hábito de exercício físico revelou-se para um participante mais complicado. Ele prometeu 50 abdominais depois do café da manhã, que ainda com 84 dias não era um hábito para o participante. No entanto, caminhar durante 10 minutos após o café da manhã tornou-se um hábito após 50 dias para outro. Além disso, quando os investigadores traçaram os resultados, encontraram uma relação curva entre o hábito e a automaticidade, que significa que as primeiras repetições foram mais benéficas para estabelecer um hábito e os ganhos diminuíram gradualmente ao longo do tempo. E Dean explica: é como tentar subir uma colina que começa íngreme e vai diminuindo gradualmente. No início, faz-se um grande progresso para cima, mas quanto mais nos aproximamos do pico, menores são os ganhos de altitude em cada passo. De fato, o abrandamento dos ganhos foi especialmente pronunciado entre alguns participantes, para os quais a formação de hábitos simplesmente não parecia ser natural, de tal forma que os investigadores ficaram surpreendidos com a lentidão com que alguns hábitos pareciam formar-se. Embora o estudo tenha abrangido apenas 84 dias, ao extrapolar as curvas, verificou-se que alguns dos hábitos poderiam ter levado cerca de 254 dias para se formar, a maior parte do ano. O que esta investigação sugere é que 21 dias para formar um hábito é provavelmente o tempo certo, desde que tudo que se queira fazer seja beber um copo d'água depois do café da manhã. No meu caso específico, eu decidi parar de adoçar o café que sempre tomo ao acordar. No início, o amargor, o sentimento de que estava bebendo algo como um remédio para algum mal-estar orgânico, tive vontade de desistir. Mas insisti. Foram precisos aproximadamente 180 dias, isso mesmo, 6 meses, para que a bebida se tornasse novamente aquele bom e saboroso café. Hoje, ao contrário, me faz mais mal quanto mais adoçado for a bebida, a ponto de sentir engulhos ao bebê-lo. Mas voltando à pesquisa, embora à primeira vista esta conclusão possa parecer desanimadora, é na verdade estranhamente tranquilizadora. Ao recordar-nos que o hábito, tal como tornar-se inteligente, é apenas uma questão de obstinação e de prática de determinação. De fato, isso nos leva à segunda parte, menos citada, mas mais fundamental, do famoso ditado de Aristóteles: a excelência não é um ato, mas um hábito. Ou do ditado inglês: a prática faz a perfeição. Por hoje é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo e quiserem nos ajudar, pedimos, se for possível, que nos dê seu like e nos honre com sua participação e inscrição no canal. Até o próximo vídeo. Pentáfilo.